alunas do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Estamos aqui dos estudos do Educa Recife para mais uma aula de língua portuguesa. E eu tenho a alegria, o privilégio de ter aqui comigo a intérprete Késia, que está aqui nos ajudando, não é? Tornando a nossa aula muito mais acessível para os nossos queridos alunos e alunas. Tenho também o privilégio de ter o apoio da equipe técnica, da professora Camille, que está aqui, Camille Borba, vai estar dando um alô para vocês aí também, está aqui no chat, interagindo com vocês. E isso é uma alegria muito grande, não é? Então, temos que viver nossos dias assim, felizes. Então, você acordou feliz hoje? Espero que sim. Se não, consiga aí um motivo para se alegrar, que eu acredito que só abrir os olhos, poder caminhar, não é? Olhar as coisas ao seu redor já é um motivo de se alegrar. É contigo, Camille. Olá, lindezas, tudo bom? Como sempre, é um prazer estar aqui no chat mais animado do Educa Recife. E eu espero que vocês adorem a aula de hoje, que eu tenho certeza que está interessantíssima. Então, vamos acordar, tirar aquela preguicinha do corpo. Eu sei que é difícil, às vezes, de manhã, né? Com a chuvinha que está hoje, mas é importante. Lembrem que conhecimento é poder e é algo que nunca pode ser tirado de vocês. Tá certo? Então, vamos aproveitar essa aula, vocês já sabem. Qualquer dúvida, qualquer comentário, gritem, porque a aula é para vocês. E eu estou aqui no chat. Me cheiro. Isso, então a nossa aula de hoje tem como tema adequação da linguagem. Então, pessoal, antes de iniciarmos nossa aula, gostaria de lembrar vocês de se logarem aí no aplicativo e se você não está pelo celular, não tem como se logar no aplicativo, você pode assistir pela TV. E aí contamos com a colaboração, compreensão, apoio de todos da família. Então, esse apoio é muito importante na vida dos nossos estudantes. E como professora, a professora tem aquele coração, não é? Parecido com o da mãe. Então, vou sempre pedir esse apoio para os nossos estudantes, tá bom? Então, conto com vocês. Vamos seguindo. Então, vocês já ouviram falar, sabem o que é adequação linguística? E aí, essa palavra, né? Quando lemos a palavra, uma palavra, ou escutamos alguém falar, a nossa mente automaticamente ela nos reporta, não é? Nos traz flashes assim de lembranças de alguma coisa que ouvimos, adequação da linguagem. O que é adequar? É tornar algo, não é, compreensível. E aí, o que é? Vamos ver? A adequação linguística é a necessidade de adaptar a linguagem de acordo com o momento. No nosso dia a dia, vivenciamos vários momentos. Conversamos, né? Frequentamos diferentes lugares e para cada conversa, cada diálogo, cada escrita, cada momento, exige de nós uma adequação da linguagem. Então, essa adequação, essa adaptação da linguagem, ela deve acontecer naturalmente. Então, vamos levar esse conteúdo de forma assim bem agradável. Sabe por quê? Porque é o nosso dia a dia. E quando conhecemos, temos conhecimento, não é? Consciência também dos ambientes que estamos frequentando, onde nós estamos, com quem nós estamos. A nossa linguagem, ela se adapta, ela se adequa à medida que necessitamos. Então, se estamos com os nossos amigos, naquele momento descontraído, rimos, falamos coisas assim, bem do nosso jeito, não é? Com aquela intimidade que nós temos. Mas se estamos em um ambiente de trabalho, em um ambiente público, a nossa linguagem ela deve ser adaptada dentro daquela realidade. Então, a variação linguística, é uma variação, né? Mas a adequação é a palavra correta agora. A adequação linguística, ela deve ocorrer, ela deve ser adaptada
a cada ambiente, a cada fala com determinadas pessoas, não é? No ambiente correto, não é? Então, vamos lá? Podemos utilizar uma linguagem formal ou uma linguagem informal. E essa escolha depende do contexto que inclui. Vamos ver? O assunto. Esse mesmo assunto pode ser falado com pessoas diferentes. Então, muda o jeito de falar. Então, toda vez que estamos comunicando algo, se eu vou comunicar algo para alguém, você vai comunicar algo para alguém próximo de você, você pode estar falando o assunto de uma forma. Um exemplo, para sua mãe, para sua irmã. Mas aí chega alguém que não é do seu contexto assim de intimidade e pergunta para você o mesmo assunto. Fala para mim o que foi que houve. E aí essa pessoa não é aquela pessoa que você tem tanta intimidade. Você já muda, já adequa a sua fala, adapta o mesmo assunto, o mesmo conteúdo para a comunicação com aquela pessoa. Ou você fala de algo neste ambiente e aí você vai para outro ambiente e você tem que falar do mesmo assunto, mas adaptar este conteúdo a uma linguagem talvez mais formal, porque as pessoas que você agora está falando não são as mesmas, você não tem a mesma intimidade que você tem com sua mãe, com a sua irmã, seu irmão, seu coleguinha. Então, você muda o jeito que você está falando. Então, esse processo de adequação da linguagem, ele acontece o tempo todo conosco. E aí é interessante quando estamos percebendo esses ambientes, essa forma que estamos falando é muito importante, porque isso muda toda a nossa maneira de nos comunicar. Vamos seguindo o jeito de falar. O ambiente, a família, a escola, a biblioteca, não é, da escola, a igreja, o cinema, o trabalho, e aí são ambientes frequentados. Então, quando estamos na nossa família, convivendo com a nossa família, nós temos uma maneira de falar. E às vezes, essa maneira é a mais descontraída possível, ou às vezes também pode ocorrer aquele momento que ocorre com todo mundo que você não fala nada com ninguém, porque parece que se tornou um telefone sem fio que ninguém entende o que o outro está falando, não é? Isso acontece aí? Acontece sim. E aí você fica lá na sua caladona ou caladão e não dá uma palavra, sem comunicação. E aí esse momento também é importante, onde você vai adequar a sua linguagem, adaptar a sua linguagem da forma mais amorosa possível e mais clara e transparente possível para conquistar essa pessoa que não está entendendo muito bem o que você está falando, não é? E aí, minha gente, isso acontece muitas vezes naquele momento de briga, né? Aquelas briguinhas corriqueira que acontece no dia a dia na nossa casa. Não é que a grama do outro não é nunca mais verde do que a nossa. É igualzinha. E aí onde temos que adaptar a nossa linguagem. Vê a melhor forma de falar e que tal a dica? A melhor forma de tratar o outro. E aí tudo se resolve, a gente adapta a nossa linguagem, procura as melhores palavras e aí o clima tenso passa e fica todo mundo bem. Não é assim que acontece? Na escola é do mesmo jeito. Temos que também adaptar a nossa linguagem, não é? Se estamos falando com o nosso professor, com o gestor da escola, com o nosso coleguinha, para todos é necessário respeito, compreensão, cabe em todo lugar. E aí a nossa linguagem tem que ser adequada a todos os ambientes. Então, eu não posso estar o tempo todo falando, às vezes, uma palavra que eu sei que vai ferir e machucar o outro. Então, eu tenho que adequar a minha linguagem, não é? A linguagem coloquial, a linguagem formal. Eu preciso fazer essa adequação e falar da forma que vai trazer leveza, tranquilidade. E aí a igreja, todo mundo, a igreja ou o centro lá que você frequenta, o ambiente religioso que você frequenta. Então, cada um tem o direito de ter sua crença, de vivenciar a sua religião. E aí, nesse ambiente também, não é?
Nós não podemos agir ou estar, vamos dizer assim, falando aquilo da mesma forma que falamos o tempo todo. Temos que ser quem nós somos, não é? Mas aí é um ambiente que não é, muitas vezes, tão familiar, como a escola se torna familiar à medida que nós nos tornamos amigos, parceiros. O ambiente de trabalho é assim, mas tem momentos que nós temos que usar a linguagem formal. E a linguagem formal, ela deve ser praticada. Como professora de língua portuguesa, eu vou estar sempre estudante também, eu sempre falo, né? Sou estudante e professora de língua portuguesa. Está sempre incentivando vocês a essa prática, a essa adequação, a essa adaptação. Então, se você está lá com seu coleguinha, sua coleguinha na roda, não é? Ali no momento do intervalo, você lá pode falar sua gíria, você fala o que você quer. E aí é a linguagem coloquial, informal. Mas aí, de repente, chega alguém, né, o coordenador, alguém mais sério, que chega ali, né? Parece assim, assusta todo mundo, diz assim, lá vem as regras. E aí você já adapta a sua linguagem, já para com as conversas que estavam lá rolando, que rola, que é normal, né, pessoal? É o nosso dia a dia. E aí você já fala de outra forma. E aí você usa, geralmente, nós usamos a linguagem formal, né? Pensamos naquilo que vamos falar, evitamos o desrespeito, temos que evitar, né, a palavra que pode gerar aquele sentimento que não é legal, que não causa bem em ninguém. A gente começa a pensar no que vamos falar no momento. E isso é muito importante, faz parte da adequação da linguagem. No ambiente religioso também, né? Parece assim, as pessoas usam máscaras, né? Lá na igreja ou no centro onde você vai, parece que você não fala nenhuma gíria, você não fala palavrão, você é totalmente, não é? Contido, contida. Isso não existe, não é? Você deve ser você e deve usar a sua linguagem coloquial ou formal da melhor forma possível, não é? Mais agradável possível, porque é o tempo de vivenciarmos a nossa vida da melhor forma, não é? Tentando sempre ser melhor e vivenciar melhor o nosso dia com o outro. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, vamos seguindo, no trabalho, no cinema, com alguém que está ali no seu ambiente de trabalho e vamos precisar dos seus serviços. Devemos ser sempre, não é? Educados, usando a linguagem coloquial ou formal. Devemos ser educados, né? Compreensíveis. É o que devemos ser. Só uma dica, tá, pessoal? Deixo só a dica aí para vocês. Vocês estão aprendendo. Vocês estão começando na melhor fase da vida, que é a fase da pré-adolescência, adolescência. É a fase de florescer. Então, floresçam com essas dicas aí, se é que vocês gostaram, tá? Vamos seguindo. A relação falante e ouvinte, o nível de proximidade e hierarquia entre os interlocutores, que é tudo isso que eu falei para vocês. Então, se estamos falando agora, eu estou me comunicando com vocês. Então, eu sou falante e vocês estão aí me ouvindo. Se estivéssemos na sala de aula no presencial, eu estaria falando e ouvindo vocês. A forma que eu escuto vocês é quando vocês interagem com Camille no chat e vocês falam para ela, e aí eu pergunto, e aí, professora Camille, o que foi que os alunos falaram? Aí ela me passa, não é? A forma de saber o que vocês falaram. Então, essa é a forma, aí percebemos a nossa proximidade, nós temos que perceber, como já falei para vocês, a hierarquia. Então, o pai, a mãe, a tia, o tio responsável. É interessante prestarmos atenção nesse detalhe. E às vezes a gente acha que está em casa e tem tanta intimidade e a gente pode muitas vezes, por ter intimidade, usar uma palavra que às vezes para o outro, dependendo de como o outro está, ele vai ficar magoado, ela vai ficar magoada. E a gente adequa, sabe? A gente adapta a palavra e ainda cheia de sentimento. Aí funciona, não tem como não funcionar. Então, comecem aí a prática da linguagem formal e informal
adequando, adaptando ao momento, à situação, não é? Ao nível de intimidade que você tem. Então, nem tudo que falamos para alguém mais íntimo, falamos para alguém que não é tão íntimo nosso. Então, tudo isso é aprendizado do dia a dia, pessoal. Então, vamos seguindo. A intenção, o objetivo da comunicação. Importante essa parte. Sabe por quê? Porque nessa parte da intenção, e aí vocês que são filhos e filhas, amigos e amigas, não é? Vocês, alunos e alunas, esse é um tempo da intenção na comunicação, não é? Nós que somos professores sabemos. E aí, às vezes, tem um momento que você não tem intenção nenhuma, você passa, não dá nem muita atenção, né? Mas aí quando você tem a intenção de conseguir algo com a sua mãe, com o seu pai, com o seu professor, sua professora, com o seu amigo, você sabe como usar, não é, as palavras, e aí consegue o objetivo. E aí é interessante, né? Termos cuidado com a manipulação, viu? Às vezes a gente sabe muito bem manipular, não é? Usa as palavras certas para conseguir aquilo que nós estamos querendo, o objetivo que queremos atingir. É importante usar um pouco, cuidado, não usem muito, não é? E nós que estamos sendo manipulados, manipuladas, temos que saber o nível, não é? Então, tudo isso é experiência de vida, tudo isso vamos aprendendo, discernindo, entendendo nas entrelinhas. Então, aula de língua portuguesa tem muito aprendizado, não é isso? Então, estou aprendendo a cada dia, como vocês também, tá, pessoal? Então, vamos seguindo. A habilidade do uso da língua nos diferentes contextos torna as pessoas poliglotas, mesmo quando se trata do domínio de uma única língua. Por que será? Porque na prática do dia a dia que exercitamos o uso de algumas palavras, não é? De alguma forma de comunicação que é diferente. No dia a dia nós aprendemos a usar a nossa língua de multiformas. E isso é muito importante. E isso é um privilégio dos estudantes da língua portuguesa, porque podemos analisar discurso, criar discurso com uma linguagem formal, informal, discernir, compreender textos falados, né, oralmente, textos escritos, né, podemos fazer tudo isso, pessoal. Então, estudar a nossa língua é muito importante. Um exemplo de inadequação linguística que se tornou problema para muitos estudantes é o uso da linguagem das redes sociais, chamada de internetês, em todas as outras situações e com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então, isso é um fato real, não é? Agora, não é? Estamos o tempo todo usando as redes sociais. E aí, o internetês tem, de certa forma, prejudicado um pouco, não é? O uso da linguagem. Vamos ver. A importância do interlocutor na organização da comunicação, dependendo do ambiente, é muito importante. Não pode descuidar e sair por aí escrevendo internetês em todas as situações e interação. Vamos conversar um pouco sobre o uso do internetês? Vamos lá. O internetês e a ortografia. O internetês é a linguagem utilizada no meio virtual, mas precisamente nas salas de bate-papo como WhatsApp, Messenger, Instagram e entre outras. Como se tornou uma prática na vida de todos, as pessoas que utilizam esses serviços passaram a abreviar as palavras de forma que elas se tornaram uma configuração padronizada. E não é verdade? Vocês já perceberam que tem lá, não é, no celular de vocês, já tem até palavras VC, né, já escrita para você, uma escrita mais rápida, já feita, não é, no Face, para você usar.
já para você não escrever a palavra toda você. E isso é o internetês, não é? Que estamos usando no nosso dia a dia. Demais, só o D e o sinalzinho de mais. Então, e tantas outras que vocês já conhecem até mais do que eu. E aí vamos vendo. É uma prática comum, principalmente entre os adolescentes, que acostumados com a rapidez do mundo dos instantâneos e dos descartáveis, utilizam como meio de agilizar e dinamizar as conversas. Então, é a nossa prática do dia a dia, né, pessoal? Como se não bastasse, ainda foram criados bichinhos e as palavras, imagens que piscam o tempo todo, chamados de GIFs, para tornar os bate-papos mais atrativos. Então, vocês gostam? Eu amo, não é? Colocar lá as carinhas, os bichinhos, os GIFs, é tão legal. Torna a conversa divertida, não é? Mas quando se trata de aprendizado e prática de escrita correta, nós temos que ter cuidado e exercitar nas redes sociais também a linguagem, não é? Adequar a nossa linguagem a cada momento. Então, vocês vão usar os GIFs? Vão continuar usando. Vão usar, né, as abreviações? Vão continuar usando. Mas devem sim aprender a escrever as palavras corretas, não é? Eu tenho que dizer isso para vocês, porque vocês precisarão vivenciar o tempo todo a linguagem formal e também a linguagem informal. Sim, professora Camille. O chat aqui tá tão caladinho, não sei o que aconteceu com eles É hoje. as férias que estão chegando. Pois é, mas é interessante, assim, eles pensarem que a linguagem é como uma roupa, né? Que quando a gente vai para ambientes mais formais, a gente veste uma variação mais formal. E quando a gente está entre amigos, na família, uma variação menos formal, tipo uma roupinha menos formal. E que esse exercício, você conseguir, como eu posso dizer, caminhar entre todas essas variações, prova que você tem um real domínio da linguagem. E a gente tem que começar a pensar na língua portuguesa como algo muito mais amplo do que uma matéria. Por quê? Sim. Porque a gente produz em língua portuguesa, a gente se comunica em língua portuguesa. Verdade. Vocês vão, não importa a profissão que vocês escolham, vocês exercerão essa profissão muito provavelmente em língua portuguesa. Então, se vocês não dominam, claro, vocês são muito novinhos, vocês têm todo o tempo ainda para aprender. Mas se vocês começarem a aprender agora, vocês vão dominar muito bem isso e vão se sair bem em diversas situações. Porque pode ser exigido que você mude de roupagem rapidamente. Sim. E aí é a prática. E aí não importa, vocês podem ser, sei lá, engenheiros, físicos, médicos. Vocês vão precisar usar a língua portuguesa. E o mau uso da língua pode causar situações constrangedoras ou até realmente complicadas, né? Então, Sim. Lembrem disso, e que vocês podem ser informais também. A gente não precisa passar o dia falando doravante, ora pois. Não, a gente pode se comunicar. A gente se comunica entre nós de maneira muito mais informal. Sim. Mas a gente consegue virar mudar de roupagem, né? E aí vocês podem fazer isso. E é uma pena que vocês estejam tão caladinhos, mas é que eu já deixo um beijo, eu entendo, final do ano chegando, né, gente? Então, é isso mesmo, professora Camille. Ótimo exemplo. Se você vai para a escola, você coloca a farda. Se você vai para um ambiente, não é, de festa, você coloca aquela roupa melhor que tem. Mas se você está em casa, já tomou banho, vai descansar, você coloca lá o seu pijama e fica muito bem à vontade. Não é assim? Então, é assim com a língua portuguesa também. Para cada situação, cada momento, você deve usar um tipo de linguagem. Tá? Então, aprenda a usar as duas, dependendo do contexto. Ok? Vamos seguindo. São as figuras virtuais que caracterizam as expressões. É uma linguagem paralela que, tendo seu uso generalizado, mata o padrão da língua portuguesa com as abreviaturas que nunca existiram. Parece que não há limites para tantos erros de ortografia e de regência e concordância. Essa linguagem motivada pela pressa, que é inimiga da perfeição,
tem colocado todos os espaços de comunicação, o que não deveria acontecer. O uso do internetês pode prejudicar o futuro profissional e também a vida acadêmica. Essa forma de se comunicar é eficaz em mensagens de celular e redes sociais, mas pode ser uma armadilha para quem vai fazer provas escolares e até seleção de trabalho. A pessoa precisa manter a motivação de escrever conforme as normas linguísticas, mesmo na internet, porque o perfil online pode ser pesquisado em uma seleção de emprego. Olha aí, pessoal. Algumas frases usadas do internetês podem parecer apenas letras soltas e sem significados para quem desconhece a linguagem utilizada em redes sociais e mensagens de celular. Vejam alguns exemplos. Internetês, né? Língua portuguesa. Cadê você? Cadê você de novo? Não é? Então, vocês veem como escrevem. Então, nós temos aqui, né? Me desejo felicidades porque estou apaixonado. Veja como o internetês diminui. Por que você não responde minha mensagem? Internetês lá, não é? Então, estou com saudade de você. Então, bem abreviado. Nada hoje está bem. Vejam lá. Agora é a vez de vocês. Nós temos aqui uma atividade, não é? Transforme a linguagem dos discursos abaixo em linguagem formal. Doeu pra caramba a injeção. Fui na casa de Mariana porque estava rolando uma festa maneira. Tem uma galera muito sem noção. E aí, brother, como você tá? E aí eu deixo para vocês aqui, não é? Essa forma, essa linguagem informal. E aí já transformamos aqui como deveria ser. Essa aula, ela fica no YouTube. Vocês podem praticar, rever essa aula quantas vezes vocês quiserem. Foi feita para vocês, tá? Então aproveitem. Eu sei que as férias estão chegando. E aí, quem sabe, vocês terão mais tempo de brincar e estudar também, não é? Então, eu já estou me despedindo de vocês. Para vocês fica o nosso abraço e até mais. Até a próxima aula, pessoal. Tchau!